Olá, eu sou o Thales. De repente vemos uma igreja. Lá dentro, uma mulher de vestido preto. Ela se pergunta que lugar é esse. Assim que a câmera vira, descobrimos que é a Balirosa. Logo em seguida, uma das generais do Rei Demônio aparece ali para parabenizar a Balirosa. E depois dela, o Rei Demônio em si aparece ali também. Ele diz que Balirosa está maravilhosa e a partir de hoje ela será sua esposa. Em comemoração a essa incrível data, o exército do Rei Demônio irá dedicar toda a sua força para dominar o mundo em homenagem à noiva. Esse será o presente de casamento dela. Todos os demônios estão extremamente felizes e o Rei Demônio oferece o mundo inteiro em homenagem à beleza de sua noiva. Só que ela está desesperada, isso significa que o mundo inteiro irá perecer. O Rei Demônio então diz que a ama e se aproxima para lhe dar um beijo. Nesse momento, Balirosa acorda desesperada. Tudo aquilo era um sonho e ela não consegue acreditar nisso, pois não queria nem pensar no Rei Demônio. O que será que está acontecendo? Em choque, ela grita e suas amigas a mandam ficar calada. Na manhã seguinte, ela está em choque e a Iris percebe isso. Balirosa conta que tem tido alguns sonhos desagradáveis e Iris diz que isso só pode ser porque ela está apaixonada. Ela deve estar sonhando com a pessoa pela qual ela está apaixonada. Depois de ouvi-la dizendo isso, as outras jovens apareceram para saber por quem a Balirosa está apaixonada. Até mesmo a Ria chegou. Elas até mesmo chutam ser o Rei Demônio e acertaram. Afinal, ele já apareceu várias vezes na casa procurando pelo Flio. Balirosa insiste em dizer que o Rei Demônio não estava a procurando, mas as jovens dizem o contrário, pois sempre que ela não estava em casa, o Rei Demônio ia logo embora. Elas até mesmo acham que Balirosa conseguiria convencer o Rei Demônio a fazer qualquer coisa, inclusive derrubar a parede entre as espécies, tornando humanos amigos dos demônios. Da mesma maneira que Flio é amigo da Iris. Ela, entretanto, diz que eles não são exatamente amigos, e sim extremamente apaixonados. A jovem então começa a contar como foi que eles dois se apaixonaram, e o que mais a atraiu no Flio foi o fato dele ser um bobo molenga, que não queria fazer mal a ninguém. Por causa disso, ela decidiu se tornar assim também. Todas estão impressionadas, menos o Flio, que ficou envergonhado com a história. De repente, um alarme. Uma das barreiras que Flio colocou ao redor da cidade inteira para manter demônios afastados está dando sinal da presença de um dos demônios. Para piorar, a Ria também está sentindo o poder de um demônio. A barreira ainda não foi quebrada, mas Flio diz que talvez eles devam tomar conta da cidade por um tempo. Vemos que nesse momento, uma certa figura estava observando a cidade de longe. Ao mesmo tempo, no castelo real, um dos conselheiros do rei falava para a princesa que a maioria das moedas de ouro que o aventureiro Flio doou para o reino recentemente eram moedas de ouro Rode emitidas pelo castelo. Como Flio não queria lutar, ele deu aquelas moedas para ajudar a princesa a reconstruir a cidade. Acontece que essas moedas não são distribuídas para o público em geral, e o conselheiro diz que eles recentemente entregaram muitas dessas moedas para um jovem chamado Banasa, que por engano foi invocado de outro mundo e depois banido. Existe a possibilidade de que esse Banasa seja o Flio. A princesa então percebeu o gigantesco erro que o reino cometeu e agora tem certeza, para poder obter a ajuda do Flio, eles terão que pedir muitas desculpas e conseguir seu perdão. Do nada um guarda vem avisar que o ex-herói e sua serva escaparam da masmorra. A princesa diz que não é culpa dos guardas e quer que os soldados se unam aos aventureiros disponíveis para procurar por ele. Vemos então os guardas procurando pelo herói falso na floresta. Ele estava ali escondido com sua serva. Ela diz que já está exausta de fugir, mas não tem outro jeito. Para piorar a situação, agora além de fugitivos, eles também são procurados por ter subtraído coisas do reino. O herói não admite isso, mas acontece que enquanto estavam fugindo, ele parou para pegar um certo tesouro ali dentro. Esse tesouro foi uma bolsa mágica. Segundo o herói falso, aquilo era para pagar por todo o trabalho que ele já havia feito. Embora seja apenas uma fração do que o rei prometeu para ele depois que a guerra acabasse, seria uma gigantesca fortuna, suficiente para que ele não tivesse que trabalhar nunca mais. Só que agora ele vai ter que se contentar com a bolsa. Ao ver o que tem dentro, ele descobre que não há nenhum dinheiro, mas pelo menos existe um baú do tesouro lá dentro. O herói falso então o retira de dentro da bolsa e quer usar o tesouro lá dentro para financiar a fuga dos dois, mas assim que ele abre o baú, encontra apenas uma pá escavadeira. Ele ficou tão desesperado que gritou e os soldados ouviram o barulho. Eles vieram até aquela moita ver o que estava acontecendo, mas não encontraram o herói falso e sua serva. O grupo desistiu de procurar e nem perceberam o buraco gigantesco que o herói cavou em apenas um segundo. Aquela pá deve ser
muito especial. Os dois, entretanto, agora têm um problema: como eles vão escapar daquele buraco tão profundo? Enquanto isso, lá no castelo do Rei Demônio, sua general dizia que toda a força de inteligência do reino está procurando pelo Flio em todos os lugares, mas nunca conseguem encontrá-lo. Talvez ele tenha saído do reino, mas o Rei Demônio diz que não. Mesmo que Flio seja muito poderoso, o teleporte só permite viajar para lugares que ele já tenha visitado antes, e ele não teve tempo de conhecer outros lugares fora do reino. A general então insiste em dizer para o Rei Demônio que ele devia parar de procurar pelo Flio e priorizar seu exército para atacar o reino enquanto as forças deles estão fragilizadas. Talvez a magia de purificação nem vá eliminar tantos demônios assim, mas o Rei Demônio a interrompe. Ele diz que Flio pode usar a purificação sozinho. Mesmo que eles sacrifiquem diversas bestas demoníacas e muitos exércitos, Flio é um homem que conseguiria purificá-los todos sozinho. Encontrá-lo e quem o acompanha vem em primeiro lugar. A general insiste em dizer que isso é errado e o Rei Demônio perde a paciência. Ele se aproxima para fazer carinho nela e agradece por todo o seu esforço em ajudar o reino dos demônios. Mas um sacrifício forçado como esse não é o que ele deseja para seu reino, tudo em troca de conquistar os seres humanos. Vemos que enquanto ele falava isso, uma certa demônia escutava tudo. Ela então foi direto fazer a fofoca para o irmão do Rei Demônio. Ele se chama Yuigard e acha que seu irmão está ficando maluco, pois um Rei Demônio de verdade tem que atacar os seres humanos e destruí-los. Ele então vai forjar um plano para tentar tomar o reino de seu irmão, sem a menor necessidade de fazer amizade com nenhum humano. Enquanto isso, Flio e Riz estavam andando pela cidade. Eles terminaram seus assuntos e resolveram ir almoçar em um restaurante novo que abriu ali. A cidade está prosperando. Sabemos que é graças ao Flio, mas também existem algumas coisas que estão indo mal. A loja dessa senhora, por exemplo, vai ter que fechar, pois a guerra afetou seus fornecedores que não podem mais fazer os produtos e entregar para ela vender. Flio fica triste com isso e percebe que essa guerra está sendo pior do que ele imaginava. Antes de entrarem no restaurante, Balirosa apareceu. Acontece que por causa de todo o treinamento deles, ela subiu de nível na guilda dos aventureiros e está com mais dinheiro. Por causa disso, quer pagar o almoço. Riz não ficou muito feliz, pois queria ficar um tempo sozinha com o Flio, mas não vai ter outro jeito. Abruptamente, Ria aparece para alertar o Flio. A presença de alguém com um imenso poder mágico está se aproximando e ela veio defendê-lo. Logo vemos que esse ser com um imenso poder mágico era o Rei Demônio. Ele vai almoçar com todo mundo. Enquanto comiam, ele disse que chegou até ali pois seu corpo de inteligência relatou uma magia estranha naquela área. O rei está muito feliz em se reencontrar com Flio mais uma vez. O demônio então também diz que quer muito ter uma conversa boa com a Balirosa. Ela tem medo que seus sonhos sejam proféticos. O Rei Demônio elogia muito a culinária humana. Ele diz que antes de se tornar o rei, ele vinha muito comer em restaurantes para observar o inimigo. Riz fala que a Balirosa é muito boa em culinária e sabe fazer de tudo. O Rei Demônio fica ainda mais impressionado com ela. Mas acontece que a jovem se irrita, pois além de tudo, o Rei Demônio está ali para observar as fraquezas dos seres humanos. E ele não pode negar isso, mas seu objetivo é acabar com esse conflito de uma vez por todas. Ele sabe que a presença dos demônios é danosa para seres humanos, mas não é por isso que eles têm que suportar tanta perseguição. Flio pergunta por que a presença deles é danosa, e a Ria explica: a maior diferença entre demônios e seres humanos é o Malicium, uma substância exalada pelo corpo de demônios. Em pequenas quantidades não tem problema, mas quando muitos demônios se juntam, eles exalam muito Malicium e fazem mal para florestas e seres humanos. Demônios fortes podem controlar o Malicium no corpo, mas os fracos não. Por causa disso, eles não podem conviver com seres humanos. O Rei Demônio então pede desculpas pelo incômodo e vai embora. Flio se sentiu aliviado em chegar nesse mundo e ver que não havia nenhuma discriminação contra seres humanos e outros seres, mas agora ele percebeu que na verdade é muito pior. Existe uma barreira física entre as espécies e ele gostaria muito de acabar com isso. O jovem então abraça Aris, feliz pelos dois poderem ser apaixonados assim. Enquanto isso, o herói falso conseguia escalar a parede do buraco com sua serva. Ela chegou lá em cima primeiro, mas ficou presa por seus atributos. O herói acabou se distraindo, observando e acabou caindo de volta pro buraco. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!